Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula, hoje dia 16 de dezembro. Logo, logo estamos terminando o ano aí, hein, gente? Mas tem muita coisa para ser estudado. Então, hoje nós daremos a continuidade da terça-feira, né? Na terça-feira nós estudamos a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Parte 1, parte 2, fizemos algumas questões de simulado, né? Nós fizemos até a questão 4. Hoje nós daremos continuidade. Desliguem os áudios, por favor. Está sendo gravado, desliguem os áudios, por favor. Hoje nós daremos continuidade nas questões 5 a 10, ok? Nós veremos duas leis, né? Que são os complementos federais aí. Uma voltada para a igualdade racial, que caiu no concurso passado, e a outra ainda sobre educação especial, que é um complemento, tá bom? Vamos lá? Aí a gente vai ter questões do concurso passado a respeito desses dois assuntos aí. Vamos lá. Deixa eu deixar a tela grande aqui. Bom, nós vamos falar sobre o decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tá? Então, o que acontece aí? Não é só Brasil, tá? Foi algo internacional essa convenção. Ou seja, eles estão dando a prioridade aí para falar. A gente viu o estatuto, né, das pessoas com deficiência. Aqui foi uma convenção que aconteceu lá em Nova York, mas não é só pessoas de lá. Então foram pessoas do país inteiro nessa convenção, né? Foram brasileiros, foram pessoas de todos os países se juntaram aí nessa convenção para discutir sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, é um complemento lá do estatuto, ok? Essa convenção de 2009, até hoje, né, é falado a respeito dessa convenção. Mas foi um pontapé, digamos assim, inicial aí, para que desse um chacoalhão em todos os países. Porque tinha países ali que eles perceberam que ninguém discutia a respeito dos direitos da pessoa com deficiência, né? Passava aí os direitos deles despercebidos em muitos países. Uns falavam mais, os outros falavam mais ou menos, os outros não falavam nada, né? Então tiveram que fazer essa convenção reunindo representantes de todos os países nessa convenção, tá? Então foi muito boa, ok? E daí resolveram várias situações, vários direitos durante essa convenção. Não foi uma convenção de um dia só, né? Foram vários dias de convenção aí até fazerem o decreto, ok? Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Olha lá. Os estados partes, o que são os estados partes que essa convenção fala? Lembrando que aí é para discutir os direitos da pessoa com deficiência internacionalmente, não só no Brasil. Então, os estados partes que eles falam são os países que fizeram parte dessa convenção, fizeram parte do decreto, estavam lá presentes, puderam falar, puderam votar, dar a sua opinião. Então, quando vocês escutam falar estados partes, significa os países que aderiram ao programa que a gente vai falar, tá? Ah, mas nem todos, infelizmente, nem todos os países aderiram, tá? Mas a grande maioria aderiu. Por quê? Muitos países tinham que se adequar. Lembra que eu falei? Muitos países não discutiam sobre a deficiência, a educação especial. Eles não comentavam nada nas reuniões. Mesmo sobre a educação, ninguém falava nada, né? Então, eles tiveram que fazer um programa para que os países, né, os representantes que estavam lá, assinassem um termo dizendo: vou tomar providências. E como era um programa,
nem todos aderiram, mas depois que se tornou lei, aí sim todos começaram a trabalhar a respeito, tá? Os estados partes, né, que são os países que estavam presentes, reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Então vejam, uma das coisas que foi discutida é o direito da pessoa com deficiência, todos os direitos, porém o foco deles foi sobre a educação. Então, quais seriam os direitos da pessoa com deficiência em relação à educação? O acesso, a permanência, ir para a escola, ter um atendimento, como que vai ser feita a avaliação deles. Então, é focado na educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. Lembrando sempre que as palavras igualdade de oportunidades são palavras-chave de concurso, né? Não só desse tema, mas do concurso em si. Os estados partes, né, os países, assegurarão sistema educacional inclusivo. Outras palavras-chave. Sistema educacional inclusivo. O que é um sistema educacional inclusivo? É aquele que vai defender os direitos das pessoas com deficiência na educação, ou seja, nas escolas. Então, nós chamamos de sistema educacional inclusivo. Por quê? Quando a gente fala sistema, não é só a escola. É a Secretaria da Educação, é o governo, é o sistema da educação como um todo. Oi? Professora, tá falhando. Tá falhando o quê? O meu áudio? Gente, é só o áudio da colega ou de todos aí, gente? Só normal dela, aqui. Tá normal. Tá normal? Também Então, concordo, tá normal. então dá uma verificada na sua conexão aí, alguma coisa, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, esse sistema educacional inclusivo, quando eles falam de sistema educacional inclusivo, não é só a escola, tá? É o todo, é o conjunto, é o processo. Então, escola, Secretaria de Educação, governo, todos devem seguir um sistema educacional que seja inclusivo. Deixa eu ver se a colega saiu e entrou de novo. Não, é outra pessoa, mas não posso ficar parando. Bom, vamos lá. Certo? Em todos os níveis. Então, esse sistema educacional inclusivo tem que ter no infantil, tem que ter no fundamental, tem que ter no ensino médio, em tudo, né? O sistema educacional inclusivo, por quê? A educação especial, ela é uma modalidade, então ela vai passar por todas as etapas, tá? E modalidades. Bem como o aprendizado ao longo de toda a vida. Com os seguintes objetivos, vamos lá. Quais são os objetivos desse sistema inclusivo aí? O pleno desenvolvimento do potencial humano. Eles têm muito potencial a ser desenvolvido. Nós não podemos falar porque a pessoa com deficiência que não tem potencial, pelo contrário, eles têm, tá? O senso de dignidade, a autoestima deles é importante ser trabalhado. Porque eles já se sentem, eles próprios, muitas vezes, já se sentem excluídos da sociedade. Pode a sociedade não excluir, né? Pode não. Mas eles já se sentem, só por serem pessoas com deficiência, eles mesmos se sentem mal entre aspas, né? Eles se sentem excluídos e isso não pode acontecer. Para que eles se desenvolvam, para que eles aprendam, para que eles despertem a criatividade, tudo, precisa levantar ainda mais a autoestima deles. Né? Motivá-los, falar, não, você consegue, não desanime, vamos lá, certo? Além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, tá? Porque todo humano, né? Toda pessoa é humana, então nós temos nossos direitos garantidos por lei e eles também, ok? Liberdades fundamentais, diversidade humana, enfim. O máximo de desenvolvimento possível, não é o mínimo, hein? O máximo que eles alcançarem. Por quê? Dependendo da deficiência, eles têm direito
a terminalidade específica de estudo. Mas, para que isso aconteça, antes disso acontecer, vai tentar fazer com que eles cheguem ao máximo, que eles se desenvolvam, que eles aprendam ao máximo. Se por acaso não conseguirem, aqueles que não conseguirem, aí vão passar por uma avaliação e eles recebem a terminalidade específica de estudo. Enquanto isso, né, é para cutucá-los ao máximo, tanto na questão da personalidade, dos talentos, eles têm muitos talentos, né? E eles são muito criativos, né? Aí, claro, dentro da deficiência tem os graus, né? Tem aqueles que são leves, tem aqueles que são o grau severo. Então, tem coisas que eles vão conseguir, tem coisas que não, mas a gente não pode generalizar. Ó, todos que têm deficiência não vão conseguir fazer isso, não vão conseguir... Não é assim que funciona, tá? Então, o máximo desenvolvimento possível da personalidade, dos talentos, da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais. Eles têm muitas habilidades. A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. Então, o que eles querem? Eles querem, assim como todos os alunos, né? Não é só da deficiência no geral, que eles sejam alunos participativos, né? E não para inglês ver, né? Não tem aquele ditado para inglês ver? Finge que estão participando? Não. A ideia é que eles tenham uma participação efetiva, uma participação ativa, tanto na educação como na sociedade como um todo, tá? Aí vai depender da motivação que estão dando para eles, do estímulo que estão dando para eles, eles chegam muito longe, ok? Então, estados partes aí são aqueles países que aderiram ao programa. Vamos lá. Para a realização desse direito, os estados partes, né, os países que participaram, assegurarão as pessoas com deficiência não sejam excluídas, ou seja, eles não podem ser excluídos do sistema educacional sob a alegação da deficiência, e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário sob a alegação da deficiência. Ou seja, primeiro, gente, como é uma lei mais antiga, eles ainda usavam, né, alguns termos aí. Ensino primário, ensino secundário, né? Hoje a gente fala geral, ensino fundamental, ensino médio, educação infantil, enfim. Mas o foco aí é não serem excluídos. Então, por exemplo, que sentido? A pessoa com deficiência, a mãe vai matricular o filho que é deficiente. Aí chega na escola e fala assim, chega na escola e ser recebido assim, olha, aqui seu filho não pode ser matriculado porque nós não temos uma pessoa para cuidar dele, ele tem esse problema e não existe isso na lei, pelo amor de Deus. Né? Já pensou como que a mãe sairia dali numa situação dessa? Ela tendo um filho, ela ama o filho dela, ela quer o melhor para o filho dela, vai procurar a escola e a escola exclui o filho dela ao invés de acolher, né? Complicado, né? Então, no sentido geral, então, essas pessoas com deficiência não podem ser excluídas de forma nenhuma, nem na escola, na educação em geral, nem na sociedade, ok? As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo de qualidade gratuito. Ou seja, na educação infantil, que muita gente foca no fundamental e no médio, mas não podemos esquecer que alunos com deficiência, eles começam a estudar no infantil, tá? É um direito. Só que por ter deficiência, às vezes tem alguns pais que preferem esperar chegar no fundamental para mandar a criança, com medo, né? Ai, meu filho é deficiente, eu vou deixar para mandar só no fundamental, porque não vão ter cuidado com ele, aquela coisa toda de pai, né? Mãe, né? Então, o que acontece? Aqui, o que eles falam? Que mesmo sendo no ensino primário, mesmo sendo no infantil, mesmo sendo no fundamental de 1º ao 5º, enfim, deve ter uma inclusão real, né?
de qualidade e deve ser gratuita. Então não pode chegar na escola para ter o acesso e falarem assim para o pai ou para a mãe: procura uma escola particular para atender o seu filho. Jamais, porque é um direito dele, né? Então não pode. E ao ensino secundário em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem, ok? Vamos lá. Adaptações razoáveis. Nós ouvimos esse termo lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência na terça-feira. Adaptações razoáveis, ou seja, as adaptações necessárias para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Então, adaptações de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas. Então, quais adaptações são razoáveis? Depende da deficiência do aluno. O que precisa ser feito para que ele tenha uma aprendizagem, para que ele tenha um desenvolvimento, né? Que ele seja integrado e incluído no processo. Então, vai depender, tá? Eu vou pedir para alguém desligar o áudio aí, não sei quem é que está com o áudio ligado, que está dando interferência aqui. Vamos lá. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral. O que significa geral? Infantil, fundamental, médio, em tudo. Se ele for para uma faculdade depois, em tudo. Com vistas a facilitar sua efetiva educação. Medidas de apoio individualizadas e efetivas. Ou seja, ele tem que ser atendido num todo e ele tem que ser atendido no individual. Então, por exemplo, as pessoas com deficiência, quando elas vão para o AEE, eles não são no todo, né? O todo eles já vão no horário normal de aula no todo. Lá, no caso do AEE, tem os momentos que o aluno ele vai ficar sozinho, tá? Ele vai ficar sozinho com a especialista, porque a especialista vai fazer um atendimento individualizado para verificar, porque ela não pode juntar todo mundo, cada um é um grau, cada um é uma deficiência, então vai ter esses momentos no AEE, por exemplo, que serão individualizados, né? Vou fazer o atendimento com aquele que é o deficiente auditivo, aquele que é o deficiente visual e assim por diante. Então, apesar de serem atendidos como um todo, vai ter momentos que esse apoio necessita ser individualizado, ok? Vamos lá. Sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social de acordo com a meta de inclusão plena. Então, o que é uma inclusão plena? É uma inclusão onde o aluno ele vai aprender, assim como ele vai se desenvolver em todos os aspectos, certo? Então, tudo bem, que é um desenvolvimento físico, social, emocional, cognitivo, etc. Porém, tudo vai depender que tipo de deficiência ele tem e até que ponto ele consegue ir. Tem gente que fala assim, esse daí não vai conseguir ir até o ensino fundamental, um exemplo. Não vai conseguir terminar. A pessoa passa pelo fundamental, a pessoa passa pelo médio, vai fazer até faculdade. Então, assim, tudo é muito relativo, a gente não pode generalizar as deficiências, né? É tudo muito relativo e tudo envolve o apoio que tem da família, tudo envolve o apoio que tem na escola, tudo envolve o apoio que tem no AEE, a motivação, o incentivo que está por trás, os acompanhantes dessa pessoa, né? Então, tudo envolve isso, tá? Sozinhos, eles não conseguem mesmo. Se eles forem largados, esquecidos, eles não vão além, ok? Aqui eu já falei, então, uma inclusão plena. Vamos lá. Os estados partes assegurarão às pessoas com deficiência a possibilidade de adquirir palavra-chave, competências práticas e competências sociais, ou seja, competências práticas e sociais, necessárias de modo a facilitar às pessoas com deficiência sua plena e igual participação no sistema de ensino e na vida em comunidade. Ou seja, qual é a proposta deles?
é fazer com que esses alunos desenvolvam as suas competências. Ah, mas eles não têm. Quem disse que eles não têm? Né? Não é porque é deficiente que não tem competência nenhuma. Imagina. Né? Tem os alunos síndrome de Down, por exemplo. São muito inteligentes, muito inteligentes. Eu tenho amigos que se formaram na faculdade, que são professores e é síndrome de Down. Então, isso é muito relativo, apesar que o síndrome de Down vai entrar como transtorno, né? Não vai entrar na deficiência em si. Mas também tem pessoas com deficiência que foram embora, né? Conseguiram alcançar o que queriam. Enfim, então eles precisam estar inseridos dentro da escola, fora da escola, na sociedade como um todo. Para tanto, os estados partes tomarão medidas apropriadas, incluindo, então, facilitação do aprendizado do Braille, tá? Então, assim, eles olharam todas as deficiências. Nessa convenção, gente, eles foram falando de deficiência para deficiência. E cada um dava uma sugestão, o que poderia melhorar, e depois eles chegaram a um resultado final. Então, colocaram esse aprendizado do Braille para as pessoas que têm cegueira, né? As pessoas que têm essa deficiência visual, é necessário o Braille, que é aquelas letras em relevo, né? Que vão ajudá-los, ok? Porque o tato deles vai ser apurado. Eles vão, quem tem essa deficiência visual, ele tem o tato mais apurado. Ele usa muitas mãos, né? Então, a facilitação do aprendizado do Braille para os deficientes visuais, escrita alternativa, modos, meios, formatos de comunicação aumentativa e alternativa, habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento de pares. Também a facilitação do aprendizado de Libras. Deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa eu colocar a letra maiúscula aqui, Braille, e aqui, Libras. Libras. Língua, tá incompleto aqui, ó. Língua brasileira de sinais. Vai ficar certinho, né? Língua brasileira de sinais. Não sei qual letra que eles usaram. Ah, tá bom. Então, vejam. Então, os deficientes visuais precisam do Braille, precisam aprender Braille. Os deficientes auditivos precisam aprender Libras, tá? Lembrando que Libras é a língua materna dos deficientes auditivos, ok? A comunidade surda. Garantia de que a educação de pessoas, em particular, crianças cegas, surdos cegas e surdas, seja ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico-social. Resumindo, a primeira língua materna do deficiente visual, Braille. A primeira língua materna do deficiente auditivo, Libras. Depois, a segunda língua, que será a língua portuguesa, ok? É desse jeito. É o correto, né? O correto a seguir. 4. A fim de contribuir para o exercício desse direito, os Estados partes tomarão medidas apropriadas para empregar professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o ensino de língua de sinais e do Braille. Então, qual que é a ideia? Se você vai dar aula para o deficiente, contrate um professor que seja deficiente, mas experiente naquilo. Deu para entender a jogada deles? Então, vamos supor, eu tenho uma sala com deficiência auditiva. Então, eles querem contratar um professor que também seja deficiente auditivo, ok? Que ele seja um especialista em Libras, assim como Braille, tá? Habilitados para o ensino da língua de sinais, no caso Libras, ou Braille. E para capacitar professores
profissionais e equipes atuantes em todos os níveis de ensino. Então, além desses professores com deficiência, que eles querem eles falam que o ideal é contratar professores que também sejam deficientes, porque eles já têm a experiência naquilo, porque a primeira língua materna deles também é a mesma. Deu para entender? Então, o professor que é deficiente auditivo, a língua materna dele é Libras. O professor que é deficiente visual, a primeira língua materna deles é o Braille. Então, eles vão ter algo que eles consideram muito importante, que é a prática. Eles trabalhariam melhores com esses alunos porque eles têm a vivência. Deu para entender? Essa é uma das ideias também, ok? Essa capacitação incorporará a conscientização da deficiência e a utilização de modos, meios e formatos apropriados de comunicação aumentativa e alternativa, e técnicas e materiais pedagógicos como apoios para pessoas com deficiência. 5. Os Estados partes assegurarão que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior. Olha aí, que a gente comentou na aula passada, né? Comentamos na aula passada. A gente comentou, ficou feio, hein, professora? Nós comentamos na aula passada. Então, o que acontece? Vejam, por que não eles irem para uma faculdade? Eles têm capacidade para isso. Então, a ideia é chegar a levar essas pessoas ao máximo que elas conseguirem, não é o mínimo, é o máximo, tá? Ter acesso ao ensino superior em geral, treinamento profissional, né? De acordo com a sua vocação, educação para jovens e formação continuada, sem discriminação e igualdade de condições. Então, assim, não só o nível profissional. Eles querem se formar numa capacitação de educação profissionalizante, educação tecnológica, né? Muitos não querem ir para o nível superior, tudo bem, mas eles querem se formar em alguma área que seja profissional para eles. Ótimo! Eles têm muita vocação, né? Eles têm muita capacidade, né? Mas precisa, lógico, de um acompanhamento, né? De um apoio aí. Aí eles chegam longe, viu, gente? Eles chegam muito longe. Eu lembro uma conhecida, deficiente, né? Não é deficiente, ela era síndrome de Down. E a mãe acompanhava em tudo. Parecia ao contrário, parecia mãe no lugar da filha, mas assim, ela levava a filha na faculdade, ela assistia a aula, ela ia embora com a filha, acompanhou tudo. E foi muito lindo que no dia da formatura, a mãe recebeu, foi muito lindo, a mãe também recebeu, lógico e simbolicamente, a mãe recebeu um diploma também, no dia da formatura da filha síndrome de Down. A mãe recebeu também um diploma, mas não era o mesmo, né? Mas foi muito lindo. Por quê? Porque ela alcançou o objetivo. A filha queria tanto, falou, então vamos, eu te acompanho, né? Ela viveu a vida da filha, né? Então, a gente tem que entender que para muitos pais, muita gente julga, né? Infelizmente, o ser humano julga muito e não se enxerga, né? É fácil julgar o outro, mas será que você não pode ver seus erros também? Julgar o outro é fácil. E daí julgavam muito, né? Essa mãe, né? Assim como julgam muitos pais. Mas tem que entender que não é fácil para eles entenderem uma deficiência, entenderem como vai ser a vida do filho, né? Porque eles pegam a criança pequenininha e dizem, meu filho nasceu com uma deficiência. Isso daí é para o resto da vida. Então, eles vão ter que entender, se adaptar e aprender também a trabalhar. Não só na escola, os professores, mas os pais vão ter que aprender a lidar para poder ajudar seu filho, né? Enfim, então, sem nenhum tipo de discriminação e igualdade de condições.
Para tanto, os Estados partes assegurarão a provisão de adaptações razoáveis para pessoas com deficiência. Resumindo, palavra-chave, adaptações razoáveis. Seriam aquelas imediatas. O que são adaptações razoáveis? São aquelas que podem ser resolvidas de imediato. Arruma um negocinho ali, pronto, dá para atender. Tá? São adaptações que podem ser feitas rapidamente para conseguir atender, ok? Vamos lá. Ok aqui, gente? Então, deixa eu só dar uma olhadinha lá no simulado. Ou a gente faz tudo, depois só fica com o simulado. Deixa eu ver aqui. Questão 5. Ó, eu vou... A gente tá aqui, paramos aqui. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho. Ó. Essa lei aqui, esse decreto, né? Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Ok? Aí nós vamos fazer um simulado com questões sobre este assunto aqui. Tudo bem? Então vamos lá para o simulado, depois eu volto para outro assunto. Questão, nós fizemos na última aula até a questão 4. Agora vamos fazer a questão 5. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui falando alguma coisa urgente. Não, tá todo mundo aí? Tá. Bom, vamos lá. De acordo com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na ONU, 2006, ou seja, quem organizou tudo isso foi a Organização das Nações Unidas, né? Onde participam vários países. Estabelecida em Nova York em 13 de dezembro de 2006 e promulgada no Brasil em 2009 pelo Decreto 6.949. Tá? Então, depois que fizeram essa convenção, né? Só relembrando, depois que fizeram essa convenção nos Estados Unidos, aí chegando aqui, depois dessa convenção, o Brasil foi verificar, melhorar, né? Sobre a deficiência, e daí decretou essa lei 6.949, tá? Ou seja, todo mundo tem que atender à deficiência. Vamos lá. Deixa eu colocar para cá esse celular aqui para não atrapalhar. Vamos lá. Então, sobre a deficiência, no documento que nós acabamos de ver, o que foi falado? Prestem atenção, palavrinhas, chaves, negativas, positivas, pegadinhas, coisas que nós não vimos, pula, tá? Nós vamos fazer passo a passo. Por quê, gente? É muita lei para vocês saberem na data da prova, no dia da prova. Mas qual é a ideia? Não é decorar a lei. Não tem como decorar número de artigo, número da lei, nada disso. Vocês têm que saber o contexto. O contexto em geral. Por exemplo, vocês não têm que saber, foi uma convenção internacional em Nova York. Não. Vocês têm que saber o que foi falado nessa convenção sobre a deficiência. Tá? Então, vamos lá. A deficiência, então, é a perda ou anormalidade de uma estrutura ou função pedagógica, ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade. O que vocês acham dessa letra A? Vamos por partes, tá? Gostaria que vocês participassem aí, dessem uma opinião na letra A. Por enquanto ainda tá tranquilo. Assim, tá meio cheirosa. Tá o quê? Tá meio cheirosa. Tá meio cheirosa? Vamos lá. Vamos. Quem mais? Não, eu acho que a normalidade não é usado o termo. Eu acho que a palavra é negativa. Palavra anormalidade. Também acho. Não é usado esse termo. Não pode. Nem eu capacidade. estou dizendo que aquela pessoa não é normal. Tá chamando alguém de normal. Estaria discriminando essa pessoa. Já pensou? Exatamente. Eu chego assim, ó. Seu filho é anormal?
Olha, é uma ofensa para a pessoa, né? Seu filho é anormal, é uma ofensa, né? Como se não fosse uma pessoa humana, né? Então, assim, apesar dela estar meia cheirosa, mas a palavra anormalidade é negativa. Eu Tá vou dizendo ser que a sincera, pessoa não é Fê, normal. Ela é normal, mas ela tem uma anormalidade, deficiência. eu não ia terminar de ler. Oi? Eu chegando no anormalidade, eu não ia nem terminar de ler ela. Isso, nem precisaria terminar de ler. A normalidade é palavra negativa. Ó, só que eles colocam coisas tão cheirosas, né? Tão cheirosinhas, misturada, que daí dá para confundir se não ler, né? Vamos lá. Então, anormalidade é palavra negativa. Então, a letra A inteira já está descartada, tá? Nem preciso ler mais. Vamos para B. Deficiência é estabelecida com base na pessoa que está fora do padrão considerado normal para um ser humano. Gente, eu preciso terminar de ler isso. Gente, pelo amor de Deus, olha isso. Tá errado. Gente, se eu tenho um filho deficiente e uma professora chega em mim e fala assim, olha, acho que seu filho está fora do padrão considerado normal para um ser humano, acho que eu mato essa pessoa. Processa. Não, matar não, né? Tô brincando, mas assim, modo de falar. Mas ia receber um processo do tamanho do mundo, né? Então, ó, pode ver. A letra B seguiu o mesmo ritmo da letra A, falando que a pessoa não é normal. Aqui tá usando a palavra anormalidade, que é o contrário de normalidade. E aqui já tá falando com outras palavras. Está fora, ó, está fora. Quer dizer, tá sendo excluído, né? Está fora do padrão considerado normal para o ser humano. Olha que coisa horrível. A pior de tudo essa daí. Tá? Você também já eliminaria também, porque já tem anormalidade, já nem perderia tempo. Aí, ó, já tem? Então nem precisa perder tempo, hein? Olha, Gente, é exatamente, eu tô gostando de ver, é exatamente isso, esse feedback que vocês têm que ter no dia da prova, ó. Pega as palavras negativas, vai eliminando, ó, só nessa. Ó, só pela palavra anormalidade já eliminamos 2, 3. Que tá falando tudo que tá fora do padrão, certo? Já eliminamos 3. Tô discriminando a pessoa. Vamos lá, só sobrou D e E pra gente analisar. Vamos lá. Deficiência. D. Resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. E aí? Correta. Correta. Tá correta? Correta, professora. Bateu o olho na E aqui, ó, revela uma incapacidade e já pronto, já Exatamente. Bateu o olho na E, exatamente, ó, bateu o olho na E, já começou assim, ó, revela incapacidade. Já tá falando que o aluno não é capaz de nada. Né? Já está discriminando a pessoa. E a Na verdade, Fê, essa mesmo que a pessoa não tenha estudado, mesmo que ela não tenha estudado, se ela for por essas palavras negativas, ela não... Exatamente, Jaque. Esse feedback. Vamos lá. Vocês já estão estudando, mas, gente, é tanta coisa na hora da prova que daí, às vezes, dá aquela impressão assim, ó. Nossa, eu estudei tanto, mas parece que eu não estudei nada. Tá dando um branco ali na hora, nervoso, ansiedade, acaba acontecendo. Não é que você não estudou. O que você vai fazer? Palavra-chave negativa, palavra-chave negativa. Mesmo essa que palavra você... doença também, ela é negativa, né? Oi? A palavra doença. De uma doença que impede a pessoa a realizar atividades normais. Isso também é negativa, porque ser deficiente não significa que eles sejam doentes. E na letra que é correta, na D, a palavra plena é positiva, né? Plena, efetiva. Exatamente, né? Tem bastante palavra-chave, assim, que tá na legislação. Muita. Barreira, igualdade de oportunidades. né?
Olha só, vamos só colocar aqui na letra E, vamos colocar incapacidade, mas tem um monte, né, de palavras negativas. Vou colocar incapacidade, mas vejam. Revela uma incapacidade, restrição ou falta de habilidade resultante de uma doença, pior ainda, que impede a pessoa de realizar atividades normais. O deficiente não é uma doença, a deficiência não é uma doença, tá? Não é considerado uma doença, né? Então depende de nada. Nenhum deficiente é considerado doente, né? Mas tem dentro da deficiência tem aquelas mais graves, as mais leves, essas coisas, mas não é uma doença. Agora, na letra isso que eu ia falar. Mesmo, a Jaque falou e tá certo, ó, mesmo que você não tenha estudado, se você analisar a questão, as respostas, você consegue acertar. Mesmo que você não tenha estudado nada. Eu não posso falar de um aluno deficiente dessa maneira, né? Aí você vai para D, você encontra um monte de coisa cheirosa, daí você fala, opa, mas peraí, já eliminei um monte aqui, tudo pelo mesmo motivo, essa tá ao contrário das outras, ó. Resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais, tá? Eles discutiram nessa convenção a respeito disso, que não pode ter barreiras, que tem que ser um ambiente que não impeça eles, né? E tem que ser tudo ali nos conformes aí, tá? Então seria mais cheirosa aí. Pode falar. Essa questão eles tentaram colocar interação. Eles quiseram dizer que tem que interagir umas pessoas com as outras, né? Isso, interação. Cadê? Tem várias. Professora, aí, né? E também essa pergunta, essa pergunta que eles fizeram, no caso na D, é como se fosse uma interpretação e para você assimilar, né? Interpretar, não é bem exatamente como as outras perguntas aqui tá dentro da legislação, isso é um contexto, na verdade, né? Isso, é interpretação de texto, é o contexto, né? Isso. Não fizeram uma pergunta objetiva lá, toma lá da cá. Eles contextualizaram e assim, não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil de ser respondida. Mas se você só consegue, por quê? Pelas palavras negativas das outras, que só vai sobrar essa mesmo, né? Mas a maioria não é se você estudou, se você não estudou. No caso aqui, o contexto, é justamente o que você está falando. O contexto, a interpretação de texto. Isso. Envolve palavras-chave aí, é verdade. É o que a senhora falou também, que a legislação a gente tem que saber o contexto dela, não precisa saber ela na íntegra. Não precisa saber daí. Nem os advogados sabem a lei de cor e salteado pelo número, pelo artigo, gente. Eles estão, eles trabalham com isso o tempo todo, código, artigo, eles têm que consultar, porque é muita coisa. Aí vocês, para um concurso, vai querer decorar número de artigo, número da lei, não tem como. E sim, vocês saberem o contexto. Eu, por exemplo, eu dou aula há 13, vai fazer 14 anos que eu dou aula em cursinho, preparatório para concurso. O meu foco maior é legislação. E daí você vai falar assim, nossa, 14 anos, então você sabe todos os artigos de cada lei? Claro que não. Eu sei o contexto. Alguns eu sei. Então vamos supor, você sabe o que diz o artigo 12, 11, 12, 13, 10, 11, 12 da LDB? Sei, né? Mas o importante não é saber o artigo, o importante é saber o contexto. Agora, se você falar assim, você lembra qual é o artigo 6º da LDB? Não. Mas você sabe me explicar a LDB? Sei. Aí eu vou explicar tudo sobre a LDB para você. Tudo. Vou explicar tudo sobre o ECA para você. No contexto.
e não por artigo, senão a pessoa não estuda desse jeito, certo? Então, a alternativa correta aí das 5 é a letra D de dado, tá? É a letra D de dado, tá certo? Vamos ver mais aí. D de dado. 6. Ah, não, 6 eu não posso fazer agora. Essas outras eu não posso fazer agora. A gente faz depois, tá? Que é sobre o próximo tema aí. Então, eu não posso fazer agora. Só um minutinho, tá, gente? Deixa eu dar uma parada aqui para começar a gravar outra parte da aula.